de Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, encontramos um momento de enorme importância na vida do patriarca Abraão, também conhecido como Abrão. Esta passagem marca o início de uma jornada extraordinária de fé, submissão e promessa divina que deixou um legado duradouro para gerações posteriores. Abraão, então chamado Abrão, viveu em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e influente da antiga Mesopotâmia. Nesse contexto, Deus intervém na vida de Abrão com uma ordem surpreendente e desafiadora. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Essas palavras representam não apenas uma instrução geográfica, mas também um chamado espiritual profundo. Deus estava convocando Abrão para deixar para trás tudo o que lhe era familiar e confortável, incluindo sua terra natal, sua família e suas raízes culturais. Era um convite para confiar inteiramente em Deus e seguir em direção ao desconhecido, confiando na promessa do seu Criador. A ordem de Deus para Abrão deixar sua parentela é emblemática e contém um princípio espiritual fundamental: a separação para um propósito divino. Abrão foi chamado para se separar de seus parentes não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ele precisava se libertar das influências terrenas e das amarras emocionais que poderiam impedi-lo de seguir o chamado de Deus em sua vida. Ao obedecer ao chamado divino, Abraão demonstrou uma fé extraordinária e uma disposição incrível para seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso implicava deixar para trás tudo o que conhecia e amava. Sua resposta imediata à ordem de Deus reflete uma certeza na fidelidade e no poder do Senhor. A promessa que acompanha o chamado de Deus é uma das mais importantes da Bíblia. Deus promete a Abraão: "E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Esta promessa é a base da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Uma aliança que moldaria o destino não apenas dele, mas também de toda a humanidade. Ao prometer tornar Abraão uma grande nação, Deus estava iniciando um plano para formar um povo escolhido, através do qual ele revelaria seu caráter e propósito ao mundo. A promessa de Deus e exaltação pessoal para Abraão não era apenas para seu benefício próprio, mas para que ele pudesse ser uma bênção para os outros e para que o nome de Deus fosse glorificado através dele. Além disso, Deus declara: "E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Essa declaração ressalta o papel central de Abraão na história da redenção. Ele seria não apenas o pai de uma nação, mas também o canal através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. A história de Abraão nos ensina lições profundas sobre fé, obediência e confiança em Deus. Sua disposição para seguir o chamado de Deus, mesmo quando isso significava deixar para trás tudo que era confortável e familiar, inspira-nos a confiar na providência do Criador em nossas próprias vidas. A ordem de Deus para Abraão sair de sua parentela nos motiva a examinar nossas próprias prioridades. Às vezes somos chamados a nos separar do que é confortável e familiar para seguir a vontade de Deus. Isso envolve deixar para trás relacionamentos, lugares ou hábitos que nos impedem de crescer espiritualmente e seguir adiante no propósito de Deus para nossas vidas. Assim como Abraão, somos chamados a confiar na promessa de bênção e progresso, mesmo quando não podemos ver além do horizonte. Devemos lembrar que Deus é fiel em cumprir o que promete e que Ele sempre nos conduzirá em triunfo através da fé e da submissão. A história de Abraão nos mostra que o caminho da fé nem sempre é fácil, mas é recompensador. Ao seguir a vontade de Deus com coragem e determinação, podemos experimentar a plenitude da vida que Ele tem reservada para nós e ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. É importante compreendermos que ao receber a ordem de Deus para deixar sua parentela
e sua terra natal, Abraão possivelmente experimentou uma gama complexa de sentimentos que refletiam a profundidade da situação e a sua natureza como homem mortal. Baseado na nossa realidade humana, vamos conjecturar alguns desses sentimentos. A ordem de Deus veio de forma inesperada e surpreendente, pegando Abraão de surpresa e desafiando suas expectativas. A magnitude da ordem divina pode ter deixado Abraão confuso, sem entender completamente os propósitos e planos de Deus. O desconhecido muitas vezes desperta medo, e Abraão provavelmente sentiu medo ao enfrentar a incerteza do que o futuro reservava. Diante de uma ordem tão radical, Abraão talvez teria duvidado de sua capacidade de cumprir o chamado de Deus ou de compreender plenamente seus planos. A perspectiva de deixar para trás tudo que lhe era familiar e seguro teria gerado ansiedade em Abraão sobre o que o aguardava na jornada desconhecida à frente. Deixar sua terra natal e sua parentela provavelmente criou sentimentos de tristeza e perda por deixar para trás pessoas e lugares queridos. Apesar dos desafios, Abraão talvez teria sentido uma excitação palpável diante da perspectiva de embarcar em uma jornada espiritual e receber as bênçãos prometidas por Deus. Abraão mostrou uma determinação notável ao responder prontamente ao chamado de Deus, demonstrando sua disposição para seguir a vontade divina, independentemente dos obstáculos que poderiam estar à frente. A promessa de bênçãos e prosperidade divinas teria alimentado a esperança de Abraão, inspirando-o a confiar na fidelidade de Deus e no cumprimento de suas promessas. Abraão talvez sentiu gratidão por ter sido escolhido por Deus para desempenhar um papel tão importante na história da redenção divina, apesar de suas próprias falhas e limitações. Esses sentimentos complexos e contraditórios refletem a humanidade de Abraão e sua jornada de fé em resposta ao chamado de Deus. Ao longo dessa jornada, Abraão, como qualquer ser humano normal, sentiu uma mistura de emoções que revelaram sua profunda comunhão com Deus e sua disposição para confiar no Criador dos céus e da terra, independentemente da situação. Mas o sentimento que prevaleceu em Abraão diante da ordem de Deus para deixar sua parentela e sua terra natal foi uma mistura gloriosa de confiança, temor, obediência e esperança. Abraão demonstrou uma profunda confiança na promessa e no poder de Deus, mesmo enfrentando o desconhecido. Ele confiava que Deus o conduziria e cumpriria suas promessas. Essa confiança o capacitou a seguir adiante, apesar das incertezas e desafios que o esperavam. É provável que Abraão também tenha experimentado um certo temor diante da magnitude da ordem divina. Deixar sua terra e sua família era uma decisão monumental e ele certamente enfrentou temores e dúvidas sobre o que o futuro reservava. No entanto, esse temor não o paralisou. Ao contrário, ele escolheu confiar em Deus além de seus medos. Um dos sentimentos mais marcantes na vida de Abraão diante desse chamado divino foi a obediência. Ele não hesitou em seguir as instruções de Deus, mesmo quando isso implicava deixar para trás tudo o que conhecia e amava. Sua obediência foi o testemunho de sua fé e submissão à vontade de Deus. E por fim, Abraão foi impulsionado pela esperança nas promessas divinas. Ele acreditava que ao obedecer ao chamado de Deus seria abençoado e se tornaria uma bênção para muitos. Essa esperança o sustentou em sua jornada, fortalecendo sua fé e determinação. Com certeza, o sentimento predominante em Abraão diante da ordem de Deus foi uma mistura de confiança, temor, obediência e esperança. Todos eles trabalhando juntos de forma sincronizada como engrenagens para moldar sua resposta ao chamado do Todo-Poderoso. Sua vida continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as épocas a confiar em Deus e seguir corajosamente sua vontade, independentemente das circunstâncias.
Meus amados irmãos e queridos ouvintes, a história de Abraão deixando sua terra e sua parentela em obediência ao chamado de Deus possui relevância e aplicação para a humanidade contemporânea em diversos aspectos. Assim como Abraão ouviu e seguiu a voz de Deus, nós também podemos refletir sobre a importância de estar atentos à voz de Deus. Em um mundo repleto de ruídos e distrações, é de suma relevância cultivar a capacidade de discernir e seguir a orientação do Espírito Santo, especialmente quando confrontados com decisões importantes. A história de Abraão nos lembra que o crescimento e a realização muitas vezes requerem coragem para sair da zona de conforto e abraçar o desconhecido. Na era contemporânea, onde a mudança é constante e rápida, a coragem para abraçar o novo e adaptar-se a novas circunstâncias é essencial para o desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Abraão deixou para trás sua terra e suas posses materiais em busca da vontade de Deus. Esse comportamento nos desafia a examinar nossas próprias prioridades e a praticar o desapego material em um mundo consumista, onde muitas vezes atribuímos valor excessivo a bens materiais e conforto. Assim como Abraão confiou na promessa de Deus, nós também devemos cultivar uma confiança profunda na providência do Senhor, que nos guiam e nos sustentam mesmo diante das dificuldades da vida. Essa confiança oferece conforto e certeza em tempos de batalha. Em resumo, a história de Abraão e sua jornada de fé, obediência à promessa do Senhor, oferece uma série de lições e exemplos que são igualmente relevantes para a humanidade contemporânea. Essa narrativa continua a inspirar e desafiar indivíduos de todas as culturas e crenças a buscar um propósito mais elevado. Cultivar a coragem para seguir adiante em direção ao desconhecido e abraçar a responsabilidade de ser uma bênção para os outros. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados está, em primeiro lugar, louvar ao Senhor sobre todas as coisas e, em seguida, evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos quatro cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.